E aí galera, tudo massa? Hoje é quarta-feira, entrando na minha semana, porém hoje vai ser um quarta-feira com café, conhecido como quarta-fé. Então ontem eu fui no McDonald's, não que eu goste de ir lá, eu fui obrigado, mentira, todo gordo gosta de McDonald's. Então ontem eu fui no McDonald's e eu vi que na nota fiscal, quando você compra, sai uma quantidade aproximada de impostos que você paga. Eu lembro que eu comprei, acho que foi R$ 30 a compra e ficou em torno de 10% o valor dos impostos. Ele até divide lá entre imposto federal e imposto estadual. Você que for no McDonald's, observa, divide aproximadamente. O próprio McDonald's informa que não é um valor exato, mas é aproximado. Então eu vim aqui bater um papo sobre impostos, sobre contribuição. Não vai ser uma aula de direito tributário, mas nesse momento que a gente vive essas reformas e o governo falou tanto sobre reforma, está se falando tanto sobre a reforma tributária, eu vim aqui para ter esse bate-papo, informar vocês e para que a mente da gente abra para novos conhecimentos e que não fique por aí só discutindo sem saber como é que funciona. Lembrando, não vai ser uma aula de direito tributário, nada disso. Eu só quero falar sobre impostos e questionar algumas coisas. Então, quem quiser acompanha. Desde já, se quiser deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar e se tiver alguma dúvida, comenta que eu posso fazer outro vídeo depois, beleza? Então vamos lá. Primeiro que são impostos, né? O governo tem algumas formas de arrecadar dinheiro para pagar suas contas e investir em determinados setores, educação, saúde, segurança. Então uma dessas formas são os tributos. Nem todo tributo é imposto, mas todo imposto é tributo. Por quê? Os tributos são taxas, impostos e contribuições. Eu não vou dar uma aula em geral, mas eu quero falar só um pouquinho de taxa e foco em impostos. Taxas são aquilo que você paga quando está relacionado a algum serviço. Um exemplo, a taxa de esgoto ou a taxa de iluminação pública. Quando você paga esse valor, esse dinheiro vai diretamente para uma conta, onde o ente que administra essa conta, que normalmente são os municípios, mas pode ser o estado também, depende dessa taxa, esse dinheiro é focado para aquele determinado serviço. Então, se você paga a taxa de iluminação pública, o município tem que pegar aquele dinheiro e investir na iluminação pública. Teoricamente, quando você paga, não quer dizer que é para a sua rua, mas é para o seu município. Então, se você paga a taxa de iluminação pública e na sua rua não tem iluminação pública, não quer dizer que você tem direito a não pagar, mas você tem direito a cobrar o município. Então, diferente de imposto, que a gente vai entrar agora, que é o tema central mesmo. Quando você paga o imposto, por que você paga o imposto? E aí já entram alguns memes da internet. Quando você paga imposto é porque você criou um fato gerador. Um exemplo, você compra um carro, você criou o fato gerador, quer comprar o carro, então você tem que pagar o quê? O IPVA. Você compra uma casa, qual é o fato gerador? Comprar a casa. Você comprou a casa, tem que pagar IPVA. Ou tem que pagar IPTU, IPVA é o carro e IPTU é residência em geral. Então, quando você paga isso, esse dinheiro vai para onde? Vai para uma conta específica, um exemplo. Quando você paga o IPVA, vai para uma conta específica para fazer reforma de estrada, para tapar buraco, para iluminação, essas coisas. E já entra até no meme que a gente vê direto na internet, as pessoas pintam o chão das ruas esburacadas com IPVA, né? A rua não está calçada e pinta com IPVA, achando que esse dinheiro do IPVA é para essa determinada função. E isso é um erro. Os impostos são tributos não vinculados. O que isso quer dizer? Quando você paga o IPVA, ou qualquer outro tipo de imposto, mas eu vou focar no IPVA só para a gente ter um exemplo, quando você paga o IPVA, e o IPVA é um imposto estadual, esse dinheiro vai para a arrecadação do Estado. Quando você paga o IPTU, vai para a arrecadação do município. O imposto de renda vai para a arrecadação da União. Cada União, Estado e município tem seus impostos e esses dinheiros vão para lá. Essa arrecadação, esse valor, vamos colocar, arrecadação geral da União, o governo, através da aprovação dessa arrecadação geral da União, que é um tema até meio complicado, tem bastante divergências, mas eu posso falar isso em outro vídeo, o governo pega todo esse dinheiro e diz, eu vou gastar aqui, eu vou gastar ali, eu vou gastar com segurança, eu vou gastar com educação, eu vou gastar com infraestrutura, ou eu vou gastar nos dentes de um deputado. Entendeu, né? Se você não entendeu, procura no Google. Então, quando você paga os impostos, não quer dizer que é uma melhoria específica. Quando você paga o IPVA, não quer dizer que você está melhorando suas estradas. Você está arrecadando dinheiro para a União. E aí entra a questão.
será que a gente paga muito imposto? Será que comparando com o resto do mundo, nós pagamos muito imposto, nós damos muito dinheiro ao Estado? De acordo com a OCDE, o Brasil não é um dos maiores contribuintes. O brasileiro não é um dos maiores pagadores de impostos do mundo. Nós, inclusive, ficamos um pouco abaixo da média. Eu vou deixar aqui na descrição todas as fontes de pesquisa, para não ficar marcando o tempo todo. Eu deixo os links de fontes de pesquisa, até por causa dos anos. Eu tentei pegar de 2015 para cá, para ficar mais atual. Porque não saiu todos os índices também. Um exemplo desses últimos governos ainda não saiu os índices. Também não sei porquê. Posso procurar depois saber. Mas não saiu. Então, de acordo com a OCDE, a gente não é os maiores pagadores de impostos do mundo. Ficamos até um pouco abaixo da média. Principalmente dos países desenvolvidos. A gente acha que os países desenvolvidos pagam menos impostos que a gente, mas o assunto não é esse não. Alguns países pagam quase o dobro de impostos que a gente. Mas então por que a gente questiona tanto esse pagamento de imposto? Porque a gente, infelizmente, não vê o retorno. E aí entra no IRBIS, que é um índice que mede esse retorno do imposto. É uma relação entre o PIB e o IDH do país. No caso do Brasil, e esse índice mediu os 30 maiores pagadores de impostos do mundo, e o Brasil está entre os 30, o Brasil sempre fica por último, atrás de Uruguai e Argentina. Pelo menos esse índice foi de 2015, deixar bem claro. Não saiu outro até então. Então nós ficamos atrás da Argentina, no caso de retorno do imposto. Um exemplo, você paga R$100 de imposto, quanto desses R$100 volta para você em contribuições e melhorias e tudo mais? Ou até investimento do próprio governo. Então o Brasil sempre ficou na última posição. Nós temos um grande problema de receber esse imposto de volta, né? E isso aí por vários fatores, principalmente corrupção e por ser mal gasto mesmo. E aí agora eu vou entrar em um questionamento. Supondo que você tem uma família, seus pais e 3 filhos. E se dos 3 filhos, um já trabalha e apesar de morar com os pais, ele é independente, inclusive ele contribui com o orçamento da casa. O outro filho, ele é formado, mas ele não encontra emprego, então ele precisa do orçamento dos pais. E você é estudante, precisa literalmente do dinheiro dos seus pais. O que é que você vai ficar preocupado? Se seus pais estão ganhando bem ou se seus pais estão gastando mal? Será que o que é que a gente precisa se preocupar hoje com o governo? Se o governo está arrecadando muito ou gastando mal? Seu pai, por exemplo, pode gastar com bebida, com farra, com mulher, com cachaça. Sua mãe pode gastar com sapato, com bolsa, com joia, apesar que joia seria até o tesouro, né, da União. Mas eles podem gastar de forma que, no final das contas, as contas da sua casa não sejam pagas, como energia, como internet. Você quer comprar um computador novo e não consegue, porque seus pais, apesar de ganhar bem, gastam mal, desperdiçam dinheiro. Então será que é esse o questionamento que a gente tem que fazer? Ou simplesmente falar, não, o Brasil precisa arrecadar menos imposto, eu quero pagar menos imposto? Será que se o Brasil hoje passar a arrecadar menos imposto, será melhor ou será pior? Inclusive, falando sobre a reforma tributária, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já informou que essa reforma tributária será para agilizar o pagamento de tributo. Mas ele não garante que irá reduzir. Pelo contrário, ele afirma que a redução de contribuição hoje faliria o país. Eu acredito que a gente arrecade bastante dinheiro e realmente, até pelo IRBIS, a gente gasta muito mal. O governo gasta muito mal. E se você entender, se seus pais passam a receber menos e mesmo assim gastar mal, provavelmente você que é estudante não vai conseguir nem estudar. Provavelmente o outro que está desempregado não vai conseguir arranjar emprego e não vai conseguir se sustentar. Então, a gente hoje vai questionar quanto o governo arrecada ou como o governo gasta. Agora, até o que é mais fácil? Questionar quanto o governo arrecada ou como o governo gasta. Às vezes o mais fácil pode prejudicar muita gente, principalmente os estudantes e os desempregados. E hoje no Brasil, pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo, o número de desempregados é muito alto e o número de pessoas que querem estudar também é muito alto e não conseguem. Então fica esse questionamento. Provavelmente eu faço esse vídeo mais vezes.
É bom a gente entender como é que funciona o nosso sistema, principalmente o nosso sistema tributário, e não apenas ficar questionando por aí, a gente deveria pagar menos imposto, nossa taxa tributária é muito alta, eu dou muito dinheiro para o governo. Tudo bem, até entendo que a gente dê muito dinheiro para o governo, mas será que o certo seria a gente dar menos dinheiro para o governo ou a gente cobrar mais dinheiro do governo? E quando eu falo do governo, estou falando de União, Estado e município. Quem gostou desse bate-papo, deixa o like aí, pode me mandar mensagens no Instagram, deixar comentários aqui, que a gente vai sempre evoluindo, tá bom? Então até a próxima quarta-feira, ou então terça-feira eu trago outro bate-papo desse. Esse foi o primeiro Quarta Fé. Até a próxima.